nome é Marcos da Silva, estou aqui na disciplina de eletromagnetismo, ao qual eu faço parte da equipe formada tanto pelo Alisson Rodrigues, tanto pela Monalisa Bezerra, para apresentar um sensor de detecção de porta e janela, né? Quando uma porta ou uma janela possa estar no estado de aberto ou fechado, né? Começando a apresentar um pouco do nosso trabalho, levando para termos, tanto na parte do eletromagnetismo, a gente, na nossa fundamentação teórica, a gente usa alguns princípios, né, na nossa fundamentação teórica. Fundamentação teórica do nosso trabalho. A gente sabe que esses tipos de sensores são importantes, né? Por sinal, o sensor que a gente está utilizando é o sensor reed switch, né? Enfim, a nossa fundamentação teórica, a gente usa princípios tanto da lei de Faraday, também a gente usa princípios da lei de Ampère, e também a gente utiliza princípios da lei de Lorentz. É claro que também o nosso trabalho ele está envolvendo campos magnéticos, né? Por quê? Quando a gente está lidando com um sensor, que é o reed switch, né? O sensor reed, né? Esse tipo de sensor ele funciona da seguinte maneira, né? Quando a gente encosta duas lâminas, né, uma com a outra, né, o intuito é que aquela ali seja gerada no campo magnético, mas isso só funciona se a gente colocar energia nisso, né? Quando a gente coloca a energia, aí ele gera o campo magnético e a gente consegue, através do nosso sensor, que é um sensor de contato, detectar a movimentação, né? Então, quando se movimenta, a gente consegue saber se a porta ou a janela, que é o nosso trabalho, está aberta ou fechada. É uma coisa que vai ser explicado mais na frente, né, sobre como a gente fez isso, até porque para fazer esse sensor funcionar, a gente tem que utilizar o microcontrolador, no caso a gente utilizou a Raspberry Pi, né, também, para poder controlar toda essa nossa automação residencial, certo? Então, dando um pouco da continuidade, falando mais sobre a nossa fundamentação teórica mais a fundo, né, a gente anteriormente falamos que utilizamos esses princípios, essas três leis também, né, para poder dar um embasamento para o nosso trabalho, né, e também com a parte do campo magnético e tal, né. E assim, a lei de Faraday utiliza essa forma, né, para a gente poder desenvolver melhor o nosso trabalho. A lei de Ampère utiliza essa forma, né, P vezes DL vezes o zero I, né? E a lei de Lorentz também utiliza essa forma que a gente utiliza para poder desenvolver melhor o nosso trabalho. E assim, dando continuidade, a gente sabe que existem trancas, né, tanto mecânicas como eletrônicas. As trancas mecânicas é uma coisa bem mais robusta. A gente sabe que é uma parte muito mais física, né? Utiliza engrenagens e tudo. Só que as trancas eletrônicas, elas utilizam tanto o conceito da parte elétrica como da parte magnética, né? O qual isso vai inserido no eletromagnetismo, né? Mais ou menos na nossa cadeira, né? E assim, a gente sabe que também existem sensores tanto de contato, que é o que a gente está utilizando no nosso trabalho, né? Utilizando o sensor reed switch, né? E também existem sensores magnéticos, né, que eles funcionam mais ou menos num formato de um ímã, né, que eles se atraem e se repelem, né, e também utilizam um interruptor reed switch também, se não me engano. E Alisson se formou no sétimo semestre. Eu vou explicar aqui o projeto de eletromagnetismo. Basicamente, fizemos uma maquete que vai funcionar como um exemplo do sistema de segurança. No caso aqui, utilizamos uma Raspberry Pi Pico, que está rodando aqui um código que utiliza FreeRTOS, que é um código que utiliza para tarefas de prazo crítico. E aqui temos um buzzer que vai
vai funcionar tipo como se fosse um alarme. Basicamente, se caso assim tiver uma porta aberta e caso essa porta for fechada, um exemplo no caso de você tiver uma sala que não pode, não, sabe, uma sala que não pode ficar úmida por conta da sala estar fechada, você pega quando fecha, ele emite esse alarme. Já com relação aqui à janela, isso aqui é caso de você fosse tipo tipo um alarme de roubo, no caso aqui a janela está fechada. Se caso alguém for inventar de, de abrir a janela, coisa e tal, tipo, por questão tipo assim à noite. Tipo um exemplo, né? No caso, ele pega, abre e emite um leve alarme. Coloca um leve alarme. Basicamente, esse é o projeto. Então, um sistema de segurança, utilizando aqui dois heat switch magnéticos que vão pegar. E quando um, como esse que quando ele pega e sente o contato do outro campo magnético desse outro heat switch, ele vai pegar e emitir o som. No caso aqui desse, quando ele pegar e sair do campo magnético, ele vai pegar e emitir o som. Olá, eu sou a Mona Lisa, faço parte do 5º semestre do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará, do campus de Quixadá. Juntamente com o Marcos e o Alisson, desenvolvemos o projeto do Sistema de Detecção de Abertura e Fechamento de Portas, utilizando a Raspberry Pi Pico e o sensor magnético Reed Switch. Como o Marcos já apresentou um pouco sobre a parte física da estrutura do projeto e o Alisson apresentou a estrutura em si, eu vou apresentar um pouco sobre o funcionamento do software que a gente utilizou para apresentar o projeto. A aplicação do nosso projeto utiliza FreeRTOS, onde um read switch e um buzzer são controlados por tarefas do sistema operacional em tempo real. Nesta primeira parte do código, a gente tem a inclusão das bibliotecas, primeiramente a biblioteca padrão do C. Essa segunda biblioteca é a biblioteca da Raspberry Pi Pico, que lida com os GPIOs e outras funcionalidades. E as 3 últimas bibliotecas, elas são as bibliotecas do FreeRTOS, que é o sistema operacional em tempo real, que é utilizado nessa aplicação. E essas 3 últimas bibliotecas, elas são responsáveis por fornecer funções que gerenciam tanto semáforos como outras tarefas da aplicação. Neste segundo bloco aqui do código, a gente tem a definição dos pinos, que são os pinos para o read switch e os pinos para o buzzer. Neste outro bloco aqui, a gente tem o uso de um semáforo binário, que ele cria uma variável xButtonSemaphore, que é usado para sincronizar a tarefa do botão, que nesse caso é o read switch, com a interrupção, caso seja necessário a interrupção em determinado momento da aplicação. Neste outro bloco aqui, a gente tem a função da tarefa de controle do botão do read switch, vButtonTask, ela é a função que executa tarefas FreeRTOS e ela fica sempre rodando em um loop infinito. Dentro desse loop aqui, essa função aqui, xSemaphore_take, ela aguarda até que o semáforo seja dado pela interrupção. Caso o semáforo for obtido, ou seja, ele tem um resultado true, o botão ele foi dado como pressionado. Neste caso, o botão é a representação do read switch. Posteriormente, esse contador count, ele incrementa toda vez que esse botão é pressionado e ele imprime o número de vezes que isso aconteceu. Em seguida, o buzzer é ligado com o seu respectivo GPIO e ele fica sempre tocando por 1 segundo, ou seja, ele tem um delay de 1000 milissegundos. Quando o buzzer é desligado, ele há um atraso adicional de 2 segundos antes de voltar
e em seguida é feita a checagem do semáforo. Essa outra função aqui é uma função de interrupção de botão. E essa função ela é uma função de interrupção de serviço, também chamada de função ISR. E ela é sempre chamada quando o botão ele é pressionado ou ele é liberado. Dentro dessa função, o semáforo ele é liberado juntamente com essa seguinte função aqui da última linha. E este parâmetro aqui, dessa outra linha, ele indica se há uma troca de contexto, ou seja, se há uma troca de tarefa. E se essa troca de contexto ela deve ocorrer imediatamente ou não. Caso seja necessário essa troca de contexto, essa função aqui, ela força essa troca de contexto e garante que determinada tarefa do sistema seja executada. Neste último bloco aqui, a gente tem a função main. A função main, ela primeiramente inicializa os pinos GPIO do botão e do buzzer. Botão eu me refiro ao read switch, que é o sensor magnético. Essa função também configura os botões como entrada, e ela ativa os resistores pull-up para garantir os valores estáveis quando o botão ele não estiver pressionado. Essa função também configura as interrupções para ambos os botões, associando essa função aqui, botão ISR, a interrupção de borda, ou seja, interrupção de borda, queda ou subida, quando ambos os sensores são aproximados. Essa função main ela também cria o semáforo binário. E se essa criação do semáforo falhar, ela imprime uma mensagem de erro e entra em um loop infinito novamente. A função main ela também cria a tarefa do botão, que será executada quando o semáforo for liberado. E para terminar, a função main ela inicia o FreeRTOS, que posteriormente gerencia e executa e é responsável pela execução das tarefas. Para resumir a aplicação lógica do nosso projeto, ela configura o buzzer, o read switch, como um botão na Raspberry Pi Pico. Quando os read switch, os dois ímãs ou os dois sensores são aproximados, a interrupção associada ela libera um semáforo binário e a tarefa desse sensor aguarda o semáforo. E quando esse semáforo é recebido, ele incrementa um contador e emite um som no buzzer. Depois que esse som é emitido no buzzer, há um intervalo de tempo antes de permitir uma outra interação, que é o delay que mencionei. Ou seja, toda a nossa aplicação ela gira em torno do FreeRTOS, que gerencia o funcionamento das tarefas e o uso dos semáforos.